Já já, retrospectiva do Vasco. O Vasco é pra quem acredita, Serginho! Vai a loucura o torcedor do Vasco em São Januário e em todo o Brasil! Vasco não vai bajar, não vai bajar. Vasco não vai bajar, Vasco não vai bajar. Soque a mesa 3 vezes. Aponte para baixo o indicador. Em seguida, balance negativamente o dedo. Enquanto isso, repita a frase. Vasco não vai bajar, Vasco não vai bajar. Em espanhol, o mais comum seria dizer não vai a descender, que em português, traduzindo literalmente, seria o Vasco não será rebaixado de forma literal. Aqui a gente usa muito o não vai cair, ou caiu, brinca, fica essa brincadeira. Então o Ramon, ao ouvir isso, eu acredito que ele tenha falado não vai baixar para abrasileirar, não vai baixar, o Vasco não vai cair. O Carlos é filho de pai argentino e mãe brasileira. A minha relação com o Vasco, ela se confunde com quem eu sou mesmo, desde bebê com blusa, sabendo, morando na Argentina, eu perguntava qual é seu clube lá, eu sou Vasco. Há 19 anos, ele mora no Brasil e foi alfabetizado nos 2 idiomas ao mesmo tempo. Então eu falo espanhol com sotaque de argentino e falo português com sotaque de carioca. O Carlos nos ajudou a explicar o sentido da frase que marcou o ano do Vasco. Vasco não vai barrar. O Vasco não vai barrar. Vasco não vai barrar. A gente se aferrou a isso como, olha, o nosso comandante não deu o braço a torcer. Então a gente não vai dar o braço a torcer também. Ramon Dias falou a frase pela primeira vez no dia 3 de setembro de 2023. Depois do empate em 1-1 do Vasco com o Bahia em Salvador. O time estava em 18º na tabela do Brasileirão. 3 meses depois daquele jogo contra o Bahia, o treinador cumpriu a promessa dele. O final feliz de uma temporada sofrida. O Vasco vence o Bragantino e se mantém na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma loucura o que a gente acompanha em São Januário. No início do ano, o Vasco passou por uma reformulação. O time estava de volta à primeira divisão. O Vasco praticamente remontou o elenco e gastou cerca de 100 milhões de reais para contratar 16 jogadores. Só que as coisas não caminharam como esperado. Na Copa do Brasil, o time foi eliminado pelo ABC de Natal na segunda fase em São Januário, nos pênaltis. Pedro Raul, olhar atento pro goleiro, bateu pra fora! É muito difícil falar nesse momento. É difícil, agora a gente tem que fazer, levantar a cabeça e continuar em frente. Na mesma semana, o time foi eliminado pelo rival Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco tinha apenas o Brasileirão pela frente. A equipe voltou a disputar a competição depois de jogar a Série B por 2 anos seguidos. A estreia foi com vitória em cima do Atlético Mineiro fora de casa. Na rodada seguinte, um empate contra o Palmeiras. Pedro Raul! Depois desse início animador, o Vasco disputou 9 jogos, com 7 derrotas e 2 empates. Em alguns jogos, a falha é da montagem do elenco, sim. O último jogo dessa sequência foi contra o Goiás. Agora tem que ser um momento, obviamente, um momento de extrema tristeza, mas o torcedor tem que ter calma, tem que ter prudência. O time perdeu por 1-0, com a confusão dentro e fora de São Januário. O Vasco foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. 4 jogos sem torcida. A derrota para o Goiás ainda levou a diretoria a demitir o técnico Maurício Barbieri. Por 3 partidas, o time foi comandado pelo interino William Batista, 1 vitória e 2 derrotas. E quando Ramon Dias assumiu, o time estava na vice-lanterna, com apenas 9 pontos em 14 rodadas. Além do novo técnico, o Vasco precisou fazer mais investimentos no elenco. Contratou 9 jogadores na segunda janela de transferências. Tudo isso gastando bem menos do que no começo do ano, cerca de 12 milhões de reais.
A estreia do Ramon Dias foi com derrota para o Atlético Paranaense em casa. Nada que abalasse a confiança dele. Pero sí veo um futuro prometedor. Vejo um futuro promissor. Se o time jogar desse jeito, corrigindo alguns erros, o resultado vai alguns chegar. errores, os resultados vão vir. O treinador contou com outro argentino recém-chegado para fazer o Vasco voltar a vencer. Passe é bom, cruzamento pro Berrete! O Vasco é pra quem acredita! Foram 10 gols do Berrete em 21 jogos pelo clube. Outro reforço de peso foi a volta da torcida. Uma festa incrível com direito a goleada. 5-1 contra o Coritiba. E foi justamente em casa que o time decidiu na última rodada a permanência na Série A contra o Bragantino. O Vasco não vai barrar. Não vai barrar. Vasco não vai barrar. Vasco não vai barrar. 125 anos de história. O Vasco está na Série A. 3 meses depois daquele jogo contra o Bahia, da famosa frase, a promessa foi cumprida. Vasco não vai baixar, hein? Vitória por 2-1. Na próxima temporada, os vascaínos sonham com um time mais competitivo. O sentimento que o Vasco tem hoje é de que a gente vai poder de fato engrenar no processo de estruturação do clube, tá? Alçar voos maiores. E a promessa dessa vez é brigar até o fim por títulos. Vasco vai lutar por el campeonato hasta el último partido.